O devorador é mesmo o diabo? Temos ouvido em nossas congregações muitos líderes de igrejas, denominações, falar que o devorador ao qual se refere Malaquias 3:11 é o diabo. Vamos ler o texto para que possamos entender, à luz da própria Escritura, quem realmente é o devorador. 3:11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, temos que localizar, identificar o que é o devorador. Como que nós podemos fazer isso? O devorador ele faz algo, ele devora. O próprio adjetivo já discrimina de que se trata. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então o devorador ele consome o fruto da terra. Agora nós vamos achar qual o ser, qual o inseto, qual o animal que faz isso. Vamos ler na própria Escritura o que se refere isso. Voltamos um pouquinho e vejamos o livro de Amós. No capítulo 4 de Amós, verso 9, fala a seguinte coisa: Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Todos nós sabemos, quem lê um pouco, tem acesso a dicionário, que locusta é o nome científico do gafanhoto. Você pode entrar na própria internet e pegar um dicionário online e digitar locusta, você vai ver o significado. Então, o que a locusta faz? Traduzido, o que o gafanhoto faz? A multidão das vossas hortas. Hortas é fruto da terra? A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Note que tudo que se fala aqui só se trata de fruto da terra. O mesmo texto que fala em Malaquias 3:11. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Então já achamos quem é o devorador, que é a locusta, ou seja, o gafanhoto. Esse é o devorador. E quem os manda? Por favor, abra as nossas Bíblias. Um pouco atrás, no livro de Joel. Joel, capítulo 2. No capítulo 2, no verso 25. 25 de Joel. Vamos ver o que fala. Fala da seguinte forma: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Novamente aparece como consome, né? A mesma linguagem. A locusta, né? Gafanhoto a locusta, que é a mesma coisa. O pulgão e a aruga. O meu grande exército que enviei contra vós. Então quem é que envia o gafanhoto? O pulgão? O próprio Deus enviava, por desobediência das pessoas. Abram também novamente em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra. Então, quem é que consome a terra, meu irmão? É o diabo? Não, aqui fala que é o gafanhoto. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Então era o próprio Deus que enviava. Lembra-se lá no Egito, quando o Senhor mandou as pragas a Faraó? Quem foi que mandou o gafanhoto? Foi o próprio Deus. O Senhor, ele mandava essas coisas e ele mesmo oferecia o livramento. Então o gafanhoto, pelas Escrituras, é o próprio devorador. Lembre-se, gafanhoto é o nome popular. Locusta é o nome científico.
porque devorador, cortador, migrador são os adjetivos, porque ele consome o fruto da terra, ele devora a vide. Então por isso que era chamado de devorador. E como é que essas coisas ocorria? Deus ele instituiu a tribo de Levi para servir dentro do santuário. E como Deus era responsável por essa tribo, o próprio Deus enviava o gafanhoto e dava o livramento. Todo aquele que não esquecia da tribo de Levi, do necessitado, das viúvas, com os 10% do que plantava e do que colhia, esse, o devorador, o gafanhoto, via, mas não podia tocar em sua lavoura. Esse é o significado, coisa que vamos tratar adiante em outros vídeos. Mas raciocine comigo. Hoje, as pessoas estão oferecendo, estão delegando uma autoridade a qual o diabo não tem. Se você não der 10%, o devorador, no caso, na linguagem deles, o diabo, mesmo não tendo aparato bíblico, o devorador vai entrar e vai fazer a maior, vai destruir as suas finanças. E o diabo, tudo que ele quer é ouvir isso, é ter essa autoridade dada pelo povo, não por Deus. E a pessoa que está ludibriada, alienada, essas pessoas, não conhece, assim como era, não, eu tenho que dar 10%, senão o diabo vai entrar e vai devorar minhas finanças, achando que o devorador é o diabo. Mas Jesus falou, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e desfazer todas as obras do inimigo. É dessa forma que você repreende. Mesmo se fosse o diabo, mesmo se o diabo fosse o devorador, qual a arma que repreende o diabo, irmão? Os apóstolos repreendiam o diabo com o nome de Jesus. Era sempre com o nome daquele que foi crucificado lá na cruz do Calvário. Nunca foi através de dinheiro. Então o devorador nunca foi o diabo, segundo as Escrituras. O devorador era o próprio gafanhoto que consumia o fruto da terra. Trataremos da continuidade desse assunto, inclusive Malaquias 3:10, na sua íntegra, em outros vídeos. Fiquem com Deus.